Ei, boa tarde. Eu estou muito honrado porque esse é um tema que recentemente, nos últimos 10 anos, tem sido uma coisa que diariamente eu estudo, tenho feito muito e trabalhado muito nesse campo, e eu diria que hoje eu não só gosto, eu milito nessa área. Então é uma coisa assim que me dá muito prazer. Estou muito feliz de estar aqui e espero ter preparado realmente um material que venha a ajudar vocês efetivamente. Eu quero começar. Vamos lá, vamos passar aqui. No começo talvez eu tenha uma dificuldade. Ah, tá, só a minha apresentação, né? Especialista em dor, mas não em dor orofacial, que também sou. Tenho uma especialidade, uma área de concentração da medicina em dor. Eu tenho essa especialização, isso me deu um upgrade bem legal, porque eu tinha especialização em DTM, dor orofacial, e depois fiz a especialização em dor e tenho mestrado em ortodontia. O meu objetivo para a gente acertar o nosso compromisso assim, é assim, eu quero destacar as situações especiais de dor na clínica odontológica. Então eu não quero fazer de forma alguma uma coisa que professoral, explicar a inflamação, o efeito cascata, a fisiopatologia da dor. Não estou interessado nisso. O que me interessa é destacar algumas questões especiais e principalmente conversarmos sobre diagnóstico diferencial. Porque é o que efetivamente acontece com a gente quando está lá na unidade e aí está em dúvida se isso é A ou é B. Então é falar um pouco disso. E aí sim, em situações como essa de ser A ou B, eu vou estar propondo as abordagens clínicas e farmacológicas. Então, na verdade, eu penso em abrir meu caderninho de anotação para vocês. Essa que é a ideia. Essa é uma coisa menos professoral e mais objetiva, trabalhando com os grandes eventos dolorosos na clínica odontológica. É bom que se tenha assim um pouco de noção sobre essas questões mais, vamos dizer assim, de base. Então, para o complemento da dor, aqui mesmo eu tive a oportunidade de vir para falar sobre dor orofacial e disfunção temporomandibular, que eu falei de fisiopatologia da dor. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, tá no segundo linkzinho, quando você abre lá as web palestras, na segunda você já tem essa aí, ó, dor orofacial e disfunção temporomandibular. Essa é uma palestra que eu explico melhor a questão da fisiopatologia da dor. E aí nós vamos falar de odontalgia, porque dor orofacial, ainda hoje, ela é importante, vamos dizer, a odontalgia, né? Ela é gerada em dente. Então ela é importante. Hoje no Brasil, a gente tem dados como esse mostrando que ainda 3 vezes mais das dores na face, no rosto, na cabeça, ela é de origem dentária, mas eu queria com esses slides só chamar a atenção disso, disfunção temporomandibular. É uma coisa, a gente está tendo uma mudança nesse perfil epidemiológico, então tem que estar pensando nisso, e eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais à frente, quando eu for comparar, por exemplo, as dores por DTM com pulpite, por exemplo. Mas então a ideia é essa, vou falar mais de odontalgia, sim, mas lembrar que as DTMs podem estar nessa história aí. E antes de entrar na questão das dores pela patologia, não tem como a gente estar falando sobre dor em odontologia sem falar de uma coisa que assim, é a dor operatória, né? Nós temos trabalhos mostrando que 73% dos pacientes vão dizer que experimentaram dor no tratamento, né? E a gente tem uma coisa que beira assim ao sadismo, né? Que é dentista nega a dor do paciente, inclusive pediátrico. Na situação dele não entender aquele evento, ele pega e diz: não, você não está sentindo. Eu tenho casos, como vem muita coisa de dor para mim, que você não vai acreditar. Do dentista fala assim: não está sentindo. Como eu estou sentindo? Não, você não está sentindo. Então, como é que você está sentindo se eu já anestesiei? Né? Essa é uma questão que provavelmente boa parte das pessoas passaram por isso, essa dúvida: como é que ela está sentindo se eu anestesiei? E faz assim mesmo. Mas pode ser que
você vai ter trabalhos que mostram que 57% das aplicações de anestesia mandibular, elas resultam em sucesso. Então você pode não ter anestesiado do jeito que você achou que está anestesiado. E esses problemas são vários. Razões anatômicas, né? Fisiológicas. Você tem situações, você sabia, a sessão agora, você sabia que de 10 a 20% de chance de você não ter anestesiado o nervo milioídeo no aptérico. Então você pode estar fazendo uma analgesia equivocada. Então, antes da gente discutir essa questão da dor, da patologia, tem essa questão nossa do dia a dia que a gente precisa estar buscando essa atualização, gente. Sabe? A gente precisa de olhar isso direitinho, porque de repente nós não estamos fazendo uma boa anestesia e está submetendo o paciente a situações que realmente ele está com dor. Ele está sentindo dor e você está achando que não, está achando que é outra coisa. Mas sim, a gente pode... aquela questão do pH, né? A gente escuta muito falar disso, mas não se aplica, por exemplo, no aptérico, porque você está fazendo um procedimento praticamente a 4, 5 centímetros distante da área que você está bloqueando. Então, são coisas que a gente precisa pensar, olhar, fazer uma atualização de como nós estamos fazendo, né? Hoje a gente tem facilidades como telesaúde, como a internet, de buscar, sabe, o que é que está acontecendo errado na minha anestesia. Agora, tem aquelas questões mesmo, que às vezes a gente fala, e é verdade, está respaldado em literatura, que as experiências negativas, né, e pacientes ansiosos, realmente esse limiar de dor, ele pode estar alterado. Então, isso é biologia, isso não é da cabeça da pessoa, é biologia. E aqui a primeira questão que eu quero trazer para vocês é isso, sabe? A gente precisa de ter uma vamos dizer assim, uma proposta de sedação consciente, né? Vocês têm uma condição que é muito interessante, diferente do clínico, do consultório particular, que está sozinho lá. Vocês não, vocês podem estar conversando com o pediatra, podem estar conversando com o médico da unidade e montar esquemas em que você possa estar usando medicações 30 minutos antes. Então você consegue fazer uma gestão legal desse paciente. Eu uso muito fitoterápico, mas o fitoterápico ele tem uma outra dimensão, uma coisa mais tranquila. Mas a questão da sedação consciente é uma coisa que você pode trazer para a sua prática, estudar um pouco, conversar com o pessoal e começar a fazer isso. Você pode pensar em hipnose, não necessariamente a hipnose completa, né? Formação em hipnose, mas você conhecer algumas técnicas de relaxamento é muito interessante, como que uma técnica de respiração, por exemplo, feito 3 minutos antes de você realmente começar a sua consulta, você muda aquele tratamento que você vai fazer. Então, antes de começar exatamente nas dores das patologias, eu queria trazer essa questão, né? Dar uma olhada, como é que vocês estão fazendo, será que não tem alguma coisa que pode ser melhorada? E aí, agora sim, no assunto que eu quero conversar, são vários tópicos, mas eu vou começar a trabalhar com o que é mais frequente na clínica, né? É a pulpite. A questão da pulpite, gente, assim, olha, uma vez diagnosticado uma pulpite irreversível, não tem jeito, o procedimento é indispensável. Não adianta, você não pode ficar bem com o seu coração se você tiver um paciente que você perceber que tem uma pulpite irreversível e fazer uma prescrição de um anti-inflamatório, de um analgésico, de um antibiótico. Você não pode ficar bem consigo mesmo, porque aquilo não vai resultar em tratamento. Essa antibioterapia está mal indicada. Você tem uma inflamação muito importante, mas você não tem infecção. E você, neste momento, você precisa sim usar aqueles recursos de diagnóstico, né? É importante que você realmente entenda e faça aí sim o procedimento endodôntico. Para você pensar no diagnóstico diferencial, é muito frequente. Qual é a história de uma pulpite? A pessoa já está com essa situação há algum tempo, chega para você com 15, 20 dias e olha, não está aguentando mais. Olhos vermelhos
de não ter dormido bem, toda uma situação, e aí você pergunta, dói o quê? Aí dói tudo, né? Esse paciente ele tá desorientado, ele está irritado, ele não tem paciência, ele acha que essa pergunta não vai levar a nada. Então, nesse momento, eu quero te sugerir o seguinte: tenta retroagir. Quando você começou a sentir alguma coisa nesse, né? Como que era isso? Se ele diz a questão da dor localizada, se essa dor variava com a temperatura, se respondia com analgésico, não, eu tomava, melhorava. Então, se você faz retroagir no tempo e tem essas informações, você está muito próximo de uma pulpite reversível. Se ele diz que piora à noite e se ele diz que o frio melhora, olha, é pulpite irreversível. Até porque, se for uma DTM, você vai ver que não varia dessa forma, tá? Então, dores severas, elas não são, igual eu já vi várias vezes, né? Ah, não, é o seu siso que está erupcionando. Erupção dentária não faz dor, gente. E se faz, não faz com aquela severidade. Retração gengival é uma coisa que incomoda, que dói, mas não é uma dor de pulpite, né? Uma gengivite. Então, a pessoa começa, você olha, o dente não te diz nada, né? Ele não te apresenta a pulpite, aí você fala, ah, não, é esse colarzinho hiperêmico aqui, uma gengivite. Claro que não. Essas dores severas, elas não são coisas como essa. Você tem que pensar, sim, numa pulpite. E aí, o que acontece? Uma DTM pode parecer com isso, né? O paciente chega para você, olha, eu sinto uma dor nessa região, dói muito, eu não estou conseguindo dormir, é uma dor muito profunda, ela é muito parecida. Na minha experiência clínica, eu já tive talvez umas 10 pessoas que foram para mim para fazer uma consulta de dor orofacial com disfunção temporomandibular e no meu exame eu vi que ela estava com uma pulpite. Eu resolvi indo para o PA. Porque você chega, faz rapidamente o procedimento e aqui faz uma grande diferença. Então, nesse caso, também funciona, e por isso a ideia do diagnóstico diferencial, é você pedir para retroagir, entendeu? O paciente está nervoso, está estressado, está cansado. Olha, mas vamos falar o seguinte, isso começou há quanto tempo? Ah, começou há um mês, mais ou menos. E como que era essa dor? Ah, não, ela doía quando eu mastigava, ela era leve, ela variava com a temperatura? Não, nunca variou. Opa, começou a afastar da pulpite, né? Você já teve alguma coisa parecida? Não, eu tive no ano passado, tal. Então você começa a conformar e sair daquela situação de pulpite, né? O paciente que tem cefaleia diária, tem uma cefaleia presente, você começa a apresentar, aí caminhar para uma disfunção temporomandibular. E aí tem uma questão que é assim chave nesse diagnóstico diferencial, que é ponto gatilho. Então, se você está em dúvida com esse paciente, você vai fazer uma coisa que também tem uma web drops bem legal que eu fiz aqui com o pessoal, que é explicando como é que faz o diagnóstico DTM. Para o nosso trabalho aqui, eu só quero dizer o seguinte: você apalpando o rosto da pessoa, indo na musculatura e achando o ponto que provoca essa dor, e ele fazendo uma associação com a dor que ele está experimentando, você então não está numa pulpite, você está numa DTM muscular. E aí tem uma coisa também que é preciosíssima, né? Que eu quase não vejo as pessoas fazendo, que é usar anestesia para fazer o teste diagnóstico, né? Porque, por exemplo, aquela dor, eu não sei se é o dente de cima ou se é de baixo. Você faz uma anestesia no que você mais acha que é e você faz a comparação, né? Então você não sabe se essa dor é uma DTM ou se é uma pulpite. Você faz uma anestesia no dente e você diminui. Vamos dizer que até essa técnica não tenha sido das melhores, mas se essa dor diminui, é pulpite. Você não consegue fazer uma anestesia da DTM muscular. E o contrário também, se você tiver habilidade e fizer no ponto gatilho uma anestesia, a dor vai parar e aí você sabe que você não anestesiou o dente, então você já está diante de uma DTM muscular. E nesse caso você não precisa dessa habilidade de fazer uma
uma infiltração no músculo, né? Basta você fazer a massagem na região por coisa de 5 minutos, você já começa uma diminuição dessa dor muscular. E aí você faz o diagnóstico diferencial nesse caso. E aí, no caso da pulpite, o procedimento endodôntico acontecendo a contento, você não precisa de mais nada, aquilo por si só vai melhorar. Ou talvez um anti-inflamatório, né? O ibuprofeno 300 miligramas, faz ele de 6 horas numa posologia analgésica durante 2, 3 dias somente, não precisa de nada. E principalmente, eu acho que se de nada daqui sair coisas interessantes, eu quero chamar a atenção para isso. Você não pode, a mão que pega um motor e faz um procedimento endodôntico, é a mesma mão que tira o contato do dente. Principalmente aqueles dentes que estão uma boa parte da anatomia não comprometida, ou às vezes o dente todo não comprometido, a anatomia dele. Se você faz isso e tem um toque, porque aí você tem ali uma inflamação que pode ter feito uma pequena extrusão dentária. Ou eu já vi essa situação, né? Faz o procedimento, coloca um material provisório e aí não faz uma eliminação ali do excesso, aquilo fica alto, continua doendo. Então, gente, olha, faça e veja a diferença que vai ser a partir de agora as suas urgências endodônticas. Terminou, vai onde tem contato, porque ali vai ser feito um trabalho protético, né? Então você vai, faz o desgaste ali, olha, vê que não tem o desgaste, perceba que não tem o desgaste. Esse atendimento ele vai ser padrão ouro, vai ser um atendimento muito legal, entendeu? Porque o contato acontecendo aquilo que eu estava falando antes. É uma situação de hipersensibilidade. Você tem um processo ali da fisiologia da dor que está uma sensibilidade muito grande. Então, um toque como esse, ele pode perpetuar ou diminuir a potência do seu atendimento, entendeu? Então, tira de contato. Você vai ver. Isso vai mudar o seu atendimento. E na questão do controle da dor, é importante quando você perceber ou acreditar que aquilo não foi muito efetivo, quando está em véspera de final de semana, quando está numa situação que você não vai poder ver o paciente, pensa que ele pode ter uma recidiva dessa dor. Então pensa no seguinte, você prescreveu um anti-inflamatório. Anti-inflamatório não é tão bom quanto o analgésico. Então você já pode montar com ele um esquema, olha, você vai tomar esse anti-inflamatório assim, assim, assado. Se isso não der certo, se começar a ter uma dor nesses moldes ou um pouco menor, é porque é preciso que se faça outro procedimento. Mas você vai intercalar com uma dipirona. Então você faz de 6 em 6, intercalando 3 em 3, entendeu? Porque é uma situação de urgência. E aprenda, gente. Eu digo que assim, eu mesmo, apesar de lidar com dor, o opioide não é uma coisa frequente na minha clínica. Mas se eu precisar usar, eu sei usar. E aí, no seu caso, eu acho legal você conhecer e saber usar o opioide, né? Para uma situação de resgate somente, para que você dê realmente conforto ao seu paciente e na hora em que você não tiver no final de semana uma coisa assim, ele possa se socorrer. Isso é muito legal, isso faz uma diferença legal. Se você tem a DTM, tá errado esse slidinho, desculpa, não é STM, é DTM, aí o que acontece? No consultório a gente tem algumas coisas mais sofisticadas. Pode ser com laser, TENS, uma descarga elétrica que se trabalha na fisioterapia, pode ser com agulhamento. Agulhamento é um negócio muito legal, porque você faz no músculo, mas sem qualquer fármaco. Você faz uma urgência em que você controla muito essa dor. Mas no caso de você não ter, vamos dizer assim, não ter prática de fazer isso, a massagem e a compressa com água morna, ela é muito, muito importante. Ela faz uma diferença. Eu tenho pacientes que às vezes chegam numa situação crítica
eu tenho mais de uma sala, né? Então eu coloco ele numa sala e lá e na prefeitura eu também tenho outras cadeiras. Então coloco numa cadeira, faço uma massagem, coloco uma compressa que eu tenho um negocinho parecido com esse aqui, ó. Isso é uma coisa que se vende, mas não precisa. Se você tem a massagem e só o esquentamento ali da massagem, você já dá uma tranquilidade muito grande para o paciente. E aí, obviamente, pede ele para fazer, né, de 5 a 7 vezes ao dia a massagem nessa musculatura. E aí, de novo, naquela Web Drops, benefício do aleitamento materno. Não, isso aqui é do lado. O meu é daqui, ó. Tem essa orientação. Quem quiser ver direitinho, tá curtinho, tá bem legal, pode ir lá na Web Drops sobre como diagnosticar e fazer um tratamento imediato das DTMs musculares e articulares. E aí medicação também, se você entra com essas medidas físicas, ela não precisa de muita coisa, além de um anti-inflamatório, porque é uma dor inflamatória, né? Ela não precisa muita coisa de um anti-inflamatório. O relaxante muscular, muita gente usa, e às vezes eu tenho colegas que fazem DTM e aí vem para mim que estava tomando de 8 em 8 horas e tal. Não é essa a questão. Eu, na minha prática clínica, eu uso o relaxante muscular como uma medicação para eu tentar melhorar e controlar o bruxismo do sono. Então eu proponho só à noite. Então você pode pensar na ciclomesaprina, que ela é bem mais conhecida, claro que não nas contraindicações, não é? Você tem que dar uma estudadinha nisso se quiser usar, mas os pacientes com hipotireoidismo, os pacientes com glaucoma, com arritmia cardíaca, com alguma questão cardíaca, está contraindicado. Se é o caso do seu paciente, você pode usar o baclofeno, que são medicações que até essa pessoa buscar alguém, né, ou pelo menos sair daquela crise e esperar outra época para ter de novo, que às vezes não tem acesso a um especialista, mas o fato é que você consegue controlar um pouco o bruxismo do sono na medida em que você aprofunda o sono dessa pessoa. Então pode ser também 2 a 3 dias, relaxante muscular, e topicamente você pode trabalhar com diclofenaco de etilamônio ou massagear a área naquela proporção que eu falava antes. Né? Isso aqui são outros recursos, mas se você trabalhar a massagem e a compressa, pode ter certeza que você reverte uma crise de DTM muscular. A pericoronarite é um negócio interessante, porque às vezes as pessoas subestimam, né? Ela não tem uma lesão que parece tanta dor, mas isso pode ser muito, muito doloroso por ela em si e porque ela aumenta um pouco o tamanho e aí começa a haver, vamos chamar assim, de uma oclusão. O dente superior, se for uma pericoronarite inferior, ele oclui ali em cima. Então, uma primeira coisa que eu queria dar uma dica para vocês é que naquele primeiro dia, pegar aqueles rolinhos de algodão, dar para o paciente e pedir ele para colocar ao lado contrário. Entendeu a lógica? Se o lado esquerdo aqui eu estou mordendo em cima de uma pericoronarite, se eu fico com um algodão entre os dentes desse lado, eu dou um pequeno espaço que é o suficiente para dar essa aliviada. É claro que não é fácil ficar usando um algodãozinho assim, mas é um período pequeno. Só o tempo de fazer diferença o seu procedimento. Porque é importante você fazer o procedimento. Você fazer uma anestesia, fazer uma lavagem daquela região, você faz com que muito rapidamente isso melhore. Se você, naquelas primeiras horas, dá um conforto mecânico também, você consegue ter um controle bem legal dessa pericoronarite. Mas um controle químico também faz muita diferença, né? Então você pode entrar com anti-inflamatório naquela posologia analgésica, né? Mas fazer a água oxigenada, o antisséptico bucal, a clorexidina, quer dizer, um controle químico dessa infecção, você consegue uma reversão disso em pouco mais de 24 horas. E a questão do antibiótico. Eu queria fazer um parênteses aqui. Assim, eu vejo muita gente propondo antibiótico
em situações meio duvidosas, né? Acho que é legal fazer uma revisão disso sempre, né? Para entrar exatamente na proposta que é do antibiótico. Uma situação como essa, você já percebeu, ela não é de grande vulto a infecção, você já fez uma desinfecção local e você entrou com um controle químico, muito provavelmente o uso do antibiótico aí é discutível, né? Fratura dentária, a gente não deve subestimar essa dor também. E aí, uma coisa que acontece na unidade é o seguinte: é, eu não tenho recursos, né, ou técnicos, não sei fazer, ou eu não tenho equipamento para fazer uma extração de um dente que esteja em, né, dentro ali do tecido gengival, mas tem ali uma fratura. Então eu pego, prescrevo alguma coisa e deixo ele ir para um especialista. Você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. E a minha sugestão faz uma diferença muito grande para esse paciente, que é extrair esse fragmento. Entendeu? É muito importante você conversar com o paciente, explicar isso para ele e extrair esse fragmento, porque às vezes, de novo, a hiperalgesia, esse conceito de dor neuropática, você tem uma situação tal que o fato de encostar qualquer coisa naquele fragmento é muito doloroso e penoso para o paciente. Se você faz a extração, você consegue uma reversão. É claro que você não está fazendo o tratamento, é claro que você não está, talvez, fazendo o que você gostaria de fazer. Mas eu tenho certeza que esse paciente que vai para você por causa disso, ele está sofrendo muito. E se você faz a extração só desse fragmento explicando da sua dificuldade e que ali está só a mesma intenção de melhorar aquele ponto em especial, você vai conseguir ajudar bastante esse seu paciente. A veolite é outra situação relativamente frequente e que às vezes a gente né, às vezes problema de agenda, o dentista já chegou nos 10 ou 15 que ele estava atendendo, não sei o que e tal, aí vai e prescreve. Olha, isso e nada é a mesma coisa, gente. É a mesmíssima coisa, sabe? Não adianta, se você entrou com antibiótico, ele não vai funcionar nas primeiras 48 horas, entendeu? 72 horas. Anti-inflamatório, ali você tem uma inflamação muito grande numa região muito pequena. Então você precisa fazer o procedimento. Fazer uma remoção daquele coágulo necrótico, né? Aquelas espículas que possa ter. Você precisa fazer isso. Entrar com uma prescrição tópica. Se você faz isso, você tirou 80% da dor dele com certeza absoluta. E aí o resto é isso. É um anti-inflamatório. Quiser entrar com antibiótico, né? Aí vai depender da situação para situação. Quer dizer, eu com esse slide que eu estou querendo dizer o seguinte: faz o que você quiser, mas faz o procedimento. Não deixa de fazer o procedimento, porque não vai reverter com medicação. Né? E aí aquilo que eu falei, é uma quinta-feira, você só vai ver essa pessoa na segunda-feira, uma sexta-feira, faz aquele negócio, olha, você vai tomar esse anti-inflamatório, mas como resgate, uma alternância com um analgésico melhor, né? Ou um opioide. Então você prepara o paciente para que ele realmente fique bem, e se ele não ficar bem, você dá os recursos para ele fazer o controle disso. Isso é muito legal. O paciente fica muito feliz com esse tipo de situação. E agora, as dores neuropáticas. Então, eu estava falando de dores, a gente quando vai estudar dor, diz assim, as dores somáticas, né? Para diferenciar das neuropáticas. A dor somática é essa dor da inflamação, né? Essa dor que praticamente é quase que 100% da nossa formação a gente estuda isso. Mas você tem a dor neuropática. A dor neuropática é uma dor de origem nervosa. E ela é diferente porque a fisiopatologia dela é diferente, e aí você não tem remissão de forma nenhuma, nem pouco, com os fármacos tradicionais. E aí eu queria falar de algumas coisas, talvez aqui menos para estar sugerindo tratamento, mas muito mais para que a partir de agora, a partir de segunda-feira, isso entre no seu radar, né? Porque é muito triste você pegar um paciente que te conta que há 4 anos vem tendo neuralgia do trigêmeo, quer dizer, vem tendo uma dor, né? Que aí vem tendo uma dor, já foi no dentista que tirou o dente dela,
já foi no dentista que fez canal, já foi no dentista que, sabe, e aquilo passando 4 anos, aí vai para um médico, faz um diagnóstico também equivocado, e aí chega para você, quer dizer, essa pessoa sofreu com uma dor que não é pequena, não é pequena. Pega, vai no YouTube, vê os relatos das pessoas com neuralgia do trigêmeo. São coisas que mudam a vida de uma pessoa. E aí você está sentadinho lá fazendo o seu trabalho, pega uma pessoa começando isso, fala, opa, esse cara está fazendo uma neuralgia do trigêmeo. Olha que coisa mais legal para a sua profissão, para você consigo mesmo, né? Então, essa fisiopatologia vocês vão ver também naquela diagnóstico e terapia física da disfunção temporomandibular, que foi uma web conferência, palestra, isso, perdão, que eu fiz, e eu queria que vocês vissem isso para entender um pouco melhor, tá? Mas aqui, para o nosso dia de hoje, neurologia do trigêmeo, gente, o diagnóstico é muito fácil. Primeiro, é uma dor intensa que as pessoas vão dizer que nunca tiveram igual na vida. Igual. Sabe? É uma coisa em que as pessoas sentem de uma forma muito especial e ela é paroxística. Ela não é uma dor que fica doendo. Ah, ficou doendo, ó, vem, dói dia e noite. Dói. Não, não, não. Essa não é. Você não está lidando com neuralgia trigêmea. Ela é uma dor paroxística. A pessoa está bem, ela vai passar um batom, ela vai escovar um dente, ela vai, o homem, fazer uma barba, ela tem gatilhos. E aí quando dói, faz tum! Aquilo dói profundamente. Uma dor que a pessoa perde o sentido. E aí aquilo vai diminuindo. Ela vai tomar um banho. Então ela tem um momento de disparo dessa dor, entendeu? É diferente de uma pulpite, que aquilo começa aos poucos, tem aquela situação toda que eu estava falando, e aí vai doendo e fica aquela dor meio que preenchendo o espaço todo da pessoa. Não, essa é uma dor paroxística, entendeu? E ela normalmente é crônica. Uma pulpite, a pessoa não vai dizer que está há 6 meses, que está há 1 ano. Né? Então, ela vai dizer, por exemplo, que qualquer remédio não faz diferença. Né? Então, você começa a pensar que você pode estar diante de uma neuralgia do trigêmeo. Não tem, é muito difícil o tratamento disso. Eu tenho uns casos assim muito felizes, outros nem tanto, porque você começa com medicação, né? 70% você reverte, vai trabalhando aquilo, mas tem um tanto que precisa ser cirúrgico, né? A gente não tem muitos lugares que fazem. A cirurgia, ela deixa sequelas e ela pode ter recidiva. Então, realmente é uma coisa que, quanto mais cedo essa pessoa ir para o lugar certo, melhor, porque aí o especialista se vira para lá. Mas o seu papel de clínico geral foi desempenhado e de uma forma muito legal. Neuralgia pós-herpética. Essa é uma condição que até bem pouco tempo atrás você vai ler, você vai ver, se trabalhava com milhões de coisas, né? Com medicação, antidepressivo, com anticonvulsivante, porque pode ter uma característica dessa dor, da dor neuropática, neuropatia pós-herpética, com características neuropáticas, e aí você pode fazer anticonvulsivante, e você não tinha muito. Mas hoje em dia, essa é uma questão em que talvez há uns 5 anos atrás foi apresentada uma coisa muito legal, que se chama toperma, né? Não é para a fase, preste atenção, não é para essa fase da foto que está aqui, né? Essa fase da foto é uma fase ativa. Isso aqui seca, fica bem, e aí acabou a herpes da paciente, e isso começa a doer. E dói de uma forma muito, muito, muito profunda. E aí é nesse momento que você pode estar usando toperma. Lidocaína 5%, são uns emplastos, tipo, lembra daqueles emplastos sabiá? Então é tipo aquilo, ele vem num tamanho maior, você pode cortar e coloca na região. Isso fez uma diferença no tratamento muito, muito grande. E aí, recentemente, a gente tem visto alguns trabalhos, e eu participo de um grupo de dor em que a gente tem usado com Botox, e tem tido resultados bem legais. Mas, como o Botox é uma coisa que financeiramente, quer dizer, não é um troço que está na mão hoje ainda, hoje em dia, o toperma é uma coisa muito legal para essa dor neuropática pós-herpética.
De novo, lembrando que eu não quero que vocês saiam daqui tratando, mas eu queria falar de uma coisa que é muito frequente. 15% dos seus pacientes com mais de 60 anos, principalmente as mulheres, pode falar isso para você e você fala, aí você olha, né? Não, não tem nada, não é nada. Não, ela tem síndrome da ardência bucal, uma patologia, uma condição, um evento que dá uma queimação em mucosa oral muito grande, né? Só que não tem nenhuma aparência física, não tem nada ali que te faça pensar, né? Não tem corte, não tem nada. E é uma dor que também transtorna muito o paciente. Você tem situações mais especiais em língua, mais frequente em língua. Não existe um tratamento estabelecido, padronizado. Alguma coisa que a gente vê com clonazepam tópico, manda fazer ele no laboratório e o paciente faz bochecho com clonazepam, alguma coisa com algumas vitaminas, mas é tudo tentativa e erro. E aí não é preciso dizer que é um paciente que tem um viés psicossomático importante. Então, às vezes, a gente trabalha assim com antidepressivo, com ansiolítico, a gente faz um atendimento mais, vamos dizer assim, mais global. Próximo. Peraí, e aqui, gente, odontalgia atípica. Tem um evento que é uma coisa muito interessante. A gente tem bem isso, ou pelo menos a gente sabe bem isso, o motociclista que caiu e teve arrancou o braço, e aí ele começa a sentir uma dor naquele braço. Ele sente uma dor incrível, horrorosa, que ele diz como que lateja, que física, que naquele braço que ele amputou. Vamos dizer, essa fisiopatologia, ela é a mesma de uma coisa que acontece na boca, que a gente chama de odontalgia atípica. Não é uma dor de dente, é uma dor no dente que não tem lesão. Então aquela coisa que o paciente chega e fala assim, olha, aqui ó, nessa mucosa aqui, ó, eu estou sentindo muita dor. Aí você fala, não, mas não tem nada, não tem nada. Você radiografa, não tem nada. E aí o que é que o paciente tem? Nada, né? Não tem nada. Tem sim, tem uma condição que quando ele fez uma exodontia, quando ele fez uma endodontia, quando ele fez uma cirurgia, quando ele fez um implante dentário, ele fez um trauma nervoso. Esse trauma nervoso, ele vai fazendo como que uma neurite, fazendo uma redução dos mecanismos inibitórios da dor e uma ampliação da percepção dessa dor. Então você faz uma mudança local da percepção da dor e você não vê isso, você não vai ver isso em exame nenhum. Você tem que acreditar no paciente, né? E aí, de novo, por isso que isso ficou ao final e por isso que eu te disse que a minha intenção era só mais pontuar. Não é uma coisa que você vai mandar para mim e eu vou, com 2 consultas, resolver. Só para você ter uma ideia, a gente trabalha também com essa questão mais geral, né? Tentando fazer aí uma modulação da dor. Tem umas medicações que a gente trabalha tentando fazer uma modulação da dor e a gente trabalha localmente também. A gente tem uma coisa assim que é legal, que é a capsaicina, mas ela arde, então o paciente aceitar isso é muito complicado. Você faz uma moldeira e põe um gel de capsaicina naquela região, fazendo uma dessensibilização. Então, e você tem algumas coisas locais também, mas não são coisas que têm uma história reta e certa, como, por exemplo, uma antibiótico-terapia. Você tem tentativa e erro. Infelizmente, ainda se trabalha muito desta forma nas dores neuropáticas. Ele pode falar, perdão, eu fui por um caminho, mas ainda melhorando a informação sobre a odontalgia atípica, a queixa dele pode ser essa, entendeu? Olha, eu sinto uma dor em queimação, uma dor como se estivesse cortando, furando, pode sentir um formigamento, uma dormência. Isso aí está dizendo respeito a que tipo de receptor está mais afetado, porque a recepção da dor, ela pode ser térmica, né, para o calor, tal, e aí ele vai sentir a queimação. Ela pode ser
se você tem os mecanorreceptores, aí sim, se ele está mais alterado, você vai ter a situação de perfuração, de pressão, de força, de toque. Então essas variações todas o paciente pode estar dizendo. Então o tratamento eu falei antes no slide anterior, e é o que eu dizia e tenho dito nessas condições, que o importante é incluir isso na sua hipótese de diagnóstico. É você estar um pouco mais atento ao seu paciente de uma forma mais geral, sabendo que hoje começa a haver uma mudança nesse perfil epidemiológico. Você tem ainda muita odontalgia, mas você já tem DTM, você tem coisas que talvez você sequer tenha ouvido falar, como por exemplo a odontalgia atípica, e talvez deva ter sentado muito provavelmente algum paciente com essa condição na sua cadeira. E agora, eu estou finalizando. Eu gosto muito de filosofia. Tem uma alegoria de Platão que é muito bacana, que é mais ou menos essa imagem aqui, sabe? Ele diz assim, ele está conversando, é um diálogo, né? Ele está conversando com o discípulo dele e ele diz assim, olha, nós, de uma certa forma, somos como se nós estivéssemos numa caverna, no fundo da caverna, olhando para umas imagens que passam. Essa é a realidade que a gente vê. Só que o que acontece é que algumas pessoas aqui atrás vêm passando com imagens de seres inanimados ou animados que a gente convive. Então, o que a gente vê, na verdade, é o reflexo, é a sombra desse fogo que faz aqui no fundo da caverna. Existem condições que às vezes a gente consegue, são escravos, né? E que consegue fugir e passar ao largo disso e ver uma outra realidade. Eu me sinto um pouco isso, entendeu? Mas não no sentido de me sentir melhor. Quando eu comecei há 10 anos a estudar a dor, eu comecei a perceber, por estudos que qualquer um aí pode também passar a perceber, é que hoje em dia se sente dor pós-operatória em hospital sem precisar sentir. Hoje em dia crianças sentem dor sem precisar sentir. Hoje em dia mulheres têm dores no parto, têm dores em determinadas situações e condições que não precisavam sentir. A dor hoje, ela ainda é muito negligenciada, apesar de ela ser um sinal vital. Mas, curiosamente, isso é muito pouco tempo atrás. Isso não era considerado. Quando você pegava um paciente numa situação de urgência, você não perguntava sobre a dor desse paciente. Então, na medida em que eu saí do fundo da caverna e vim para um outro lugar, percebendo algumas coisas, conhecendo algumas coisas, eu me senti muito feliz, entendeu? Porque não é muito satisfatório você ter um paciente sofrendo há 3 a 4 anos uma situação que já foi em várias pessoas e você consegue dar um caminho melhor para ela, né? E aí é o que eu tenho dito, eu não gosto de dor. Eu tenho militado nisso. Eu quero me colocar ao dispor para todos vocês, para aqui, para grupos em cidades, entendeu? Para me chamar, para a gente fazer aí um atendimento junto, entendeu? Qualquer coisa que realmente faça com que, ao final, essa pessoa que sofre de uma dor desnecessária, a gente reverta isso e diminua isso. Então, eu convoco, chamo vocês, convido vocês para, de repente, sair do fundo da caverna. Tem outras coisas para ser vistas desse lado. E é muito legal a gente poder dar muito mais aos nossos pacientes. Eu queria, por final, agradecer a vocês, ao pessoal daqui, né? Sempre muito bem tratado, um carinho danado. Mas, fundamentalmente, eu queria agradecer ao paciente anônimo do SUS, né? A gente vê muita situação, né? Um grande médico, uma pessoa, uma pessoa que tem uma mão clínica grande, que sabe, bate o olho, ele já sabe. Provavelmente essa pessoa conseguiu essa formação dela usando pacientes do SUS. Ou foi no hospital, ou foi na universidade, ou foi numa santa casa. Então são pessoas anônimas em que você o tempo inteiro vai trabalhando, vai ganhando mão, vai ganhando conhecimento
esse conhecimento às vezes serve até para ser vendido, né? Mas fundamentalmente são essas pessoas que é, serviram para você de material, de estudo, né? Então, hoje eu tenho uma formação e um conhecimento legal sobre isso. E eu não tenho como vir cá para falar com vocês sem agradecer a esse paciente anônimo do SUS, porque eu já atendi muita gente e foi um processo muito legal. A vocês, por final, muito obrigado pela atenção